Olá, está no ar mais um episódio do Prontuário Jurídico, podcast aqui do Simers, que esclarece sempre as principais dúvidas do direito no âmbito da medicina. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria especial. Nós escolhemos esse tema hoje aqui no programa porque há pouco tempo, há menos de um mês, agora dia 3 de junho, teve alterações aí, né? Que o STF decidiu derrubar a exigência da idade mínima para esse tipo de aposentadoria. Para esclarecer dúvidas sobre esse tema, eu recebo aqui no nosso estúdio a advogada Carolina Rocha, da Lamac Advogados, que é especialista em direito previdenciário. Muito obrigada pela participação, recebo mais uma vez, né? Exato. Doutora, teve essa alteração, então, no dia 3 de junho, um pouco menos de um mês, né? Nós estamos dia 1º de julho aqui, e junto com essa alteração, muitas dúvidas sobre essa questão. Primeiramente, assim, para situar quem está nos assistindo, como era antes e como vai ser a partir de agora, a partir dessa alteração? Exato. Bom, Cláudia, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite novamente aqui. Em nome da Lamac Advogados, faço parte da equipe da área de direito previdenciário. E sim, temos aí bem recente uma decisão. Importante frisar, Cláudia, é uma decisão ainda não existe ainda o trânsito em julgado. Tá? É uma decisão ainda que aguarda confirmações. Tá? O acórdão ainda não foi publicado, existe também ainda a possibilidade de embargos de declaração, o que também não vai alterar conteúdo. Né? Uhum. Mas, enfim, existe sim ainda uma espera de um momento mais definitivo até para termos ciência do detalhamento da decisão. Mas, sim, uma decisão muito importante que impacta de forma muito positiva a vida dos trabalhadores, principalmente da área da saúde. Tá? O que aconteceu? Sim, foi uma ação proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, que questionou a constitucionalidade da idade mínima presente nas aposentadorias especiais. Tá? O que é isso? Após a reforma, em 2019, a reforma da Previdência, chamada, então, Emenda Constitucional 103, se instituiu a idade mínima em praticamente todos os tipos de aposentadorias. E a aposentadoria especial foi uma das mais penalizadas por conta dessa exigência, além de outras exigências que eu vou falar aqui no decorrer da nossa conversa, a exigência da tão temida idade mínima. Então, para os profissionais da saúde, até então a entrada então de vigência dessa nova decisão, precisa 60 anos de idade e pelo menos 25 anos de trabalho nessa atividade insalubre ou nessa atividade com exposição aos agentes nocivos. Então, assim, isso impacta um pouco porque acaba que o profissional, além dessa exposição excessiva ao agente, ele precisa chegar a uma idade mínima, o que muitas vezes não fica tão facilitado. Então, essa idade mínima foi derrubada, isso a gente comemora no meio jurídico. E antigamente era tanto o homem quanto a mulher, 60 anos. Sim, 60 anos, exato. Então, era uma decisão, então, bem questionada, né? uma exigência bem questionada, que teve esse desfecho positivo. Mas uma coisa que é muito importante a gente frisar, como advogados, né, aqui como representante, então, do escritório Lamac, que atende os associados e conversa muito sobre isso, tanto nos planejamentos para aposentadorias, quanto nos requerimentos para aposentadorias, e isso até não só falando dos médicos que trabalham na iniciativa privada, mas também daqueles médicos servidores públicos, né, dos municípios ou do estado. É muito importante entender que não é porque caiu a idade mínima que a aposentadoria especial, então, está facilitada. Não é por aí. Então, isso que é muito importante a gente deixar aqui, frisar essa questão, porque a aposentadoria especial segue sendo um benefício muito complexo, que exige uma prova delicada, robusta, um documento bem comprovado, que é o documento de PPP, que também, ao longo aqui da nossa conversa, a gente vai conversar. Mas, enfim, é uma aposentadoria que exige um cuidado para ser requerida, e um acompanhamento de um advogado é muito importante. E porque muitas vezes também ela exige a via judicial.
Não é todo profissional de saúde. Quem realmente pode se beneficiar, doutora? Tu falaste em profissionais da saúde, né? Além dos médicos, que é a nossa principal pauta hoje aqui. Sim. Aqueles profissionais que têm o contato efetivo com agentes nocivos. Aí se pensa em agentes físicos, o barulho excessivo, né? Enfim, a temperatura, o calor, químicos e biológicos, os agentes biológicos. E aí a gente, né, engloba praticamente todos os profissionais da saúde que têm esse contato direto, seja em hospitais, clínicas, consultórios médicos. Em ambientes enfim, mais insalubres, digamos assim. Exato. Como um radiologista, algo do tipo. Isso, ainda mais, exato. Mas, assim, contato com fungos, bactérias, micro-organismos. Esses profissionais que atendem pacientes, que trabalham em ambientes hospitalares, enfim. Todos esse tipo de profissionais. Mas uma coisa que é muito importante e que o médico, às vezes, confunde, enfim... o importante existe sim o contato, o tipo de atividade, contudo, a prova dessa atividade depende de um documento, que é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. E esse documento, ele é muito importante porque é ele que vai produzir, que vai demonstrar a efetiva exposição. Não basta ter a exposição, eu preciso comprovar a efetiva exposição e a exposição deve ser permanente. Então, é aí que durante todos esses 20 anos. Exato, 25 anos, isso. 25 anos, exato. Então, por isso que esse documento ele é muito importante e é um documento obrigatório que os empregadores fornecem. É um histórico funcional do trabalhador. E ele é um documento, então, analisado, se vai, assim, de lupa nesse documento, no sentido de que precisa descrever exatamente a atividade, o período em que ele exerceu a atividade, como é exercida a atividade, que forma de exposição ele tem, por quanto tempo. Então, é um documento bastante importante, assim, para que seja bem construído, para que a gente também, no decorrer do pedido administrativo ou judicial, se consiga, então, a efetiva comprovação dessa atividade. Quem constrói esse documento, que é como se fosse um prontuário, digamos, ali do médico ou do outro profissional da área da saúde? É um histórico, é a própria empresa que... Isso, é um histórico funcional, que descreve, então, a atividade do trabalhador, quando vinculados à empresa, sim, às próprias empresas, através dos recursos humanos, né? Ou então o profissional que trabalha como autônomo ou prestador de serviço ou tem uma PJ, ele pode construir esse documento, que é a partir de um laudo técnico, daí realizado ou por um engenheiro do trabalho ou por um médico do trabalho que elabora esse documento também, que faz essas comprovações todas. Então, assim, bem importante, porque não basta... A idade mínima é um dos requisitos. Entende? Tem toda essa comprovação documental que é exigida, é mais facilitada para quem está num hospital, digamos assim, mas para quem é autônomo também tem essa alternativa. Também tem possibilidade de prova, exato. Mas precisamos construir essa prova, precisamos embasar. E uma coisa muito importante também, que muitos médicos sabem, e às vezes, assim, por isso que a aposentadoria especial não é tão... procurada, digamos, até lá no escritório, assim, não é o que a gente mais realiza, depois eu vou explicar por quê, mas, assim, existe um impedimento, o tema 709 do STF, em 2020, em junho de 2020, decidiu sobre a constitucionalidade da vedação da continuidade da atividade, ou seja, uma vez aposentado na especial, não pode continuar exercendo a mesma atividade especial. Entende? Então, assim, os médicos muitas vezes, vão se aposentar mais cedo por conta de já realizar ali os requisitos, cumprir os requisitos, mas não poderão ainda continuar trabalhando na mesma atividade que gerou essa antecipação, entende? É como se fosse uma espécie de invalidez semelhante... Semelhante, enfim, mas é que assim, a gente entende que uma aposentadoria que foi concedida de forma mais precoce por conta dessa exposição, do risco à saúde, de tudo isso, impede com que ele permaneça nessa atividade, porque é justamente para proteger a saúde do trabalhador que se antecipa essa aposentadoria, entende?
foi por conta também dessa questão que se propôs essa ação de inconstitucionalidade em relação à idade mínima, entende? Mas se ele é um médico que tem essa exposição, digamos, num hospital, ele poderia seguir exercendo a medicina num consultório, algo mais tranquilo? Ou também isso seria em tese, empecilho? A atividade médico impediria, né? Entendi. Então, existe sim essa vedação dessa continuidade. Doutora, quais são os erros mais comuns que tu percebes, assim, entre profissionais de saúde ao buscar uma aposentadoria especial? Essa questão da documentação, de comprovação, o que seria? Eu entendo, assim, que é muito, às vezes, o médico acha um pouco facilitado esse procedimento e, às vezes, começa até uma iniciativa por conta própria, enfim, que é possível, sem o advogado, pelo menos nessa via administrativa, mas se depara com questões mais difíceis de comprovação. Eu acho que um dos, digamos, né, se eu pudesse falar em erros, mas mas, assim, fica um pouco difícil essa concessão da aposentadoria sem uma abordagem mais técnica, mais detalhada, mais fundamentada, entende? E eu acho que seria por aí, assim, digamos, a maior dificuldade. E também o fato de entender que seria um tipo de aposentadoria fácil ou mais básico, assim. É realmente uma aposentadoria especial que requer essa comprovação toda. E uma coisa importante também a falar, a própria ADI, ela tratou também de outros 2 assuntos que acabaram não sendo, então, aprovados, que era a possibilidade que a conversão de tempo especial não tivesse o limite da data de 2019, que foi ali a reforma da Previdência, que tivesse ainda a possibilidade de que a conversão fosse possível a partir daquela data também. Então, isso não passou, isso é uma lástima, porque seria uma coisa bem importante, porque existe uma coisa, é a aposentadoria especial pura. A outra é a opção de conversão de tempo especial, que aí sim muitos médicos buscam. E a possibilidade da conversão a partir de 2019 não é possível e continua não sendo possível. Foi questionada nessa ADI, mas continuou não sendo possível. E a outra questão que também não foi também à frente foi a questão da mudança de alteração na forma de cálculo da aposentadoria especial. Que ela foi, após a reforma, ela teve uma mudança prejudicial, digamos, que deu uma reduzida na forma de cálculo e isso prejudicou um pouco também os trabalhadores. Doutora, para finalizar aqui o nosso bate-papo, infelizmente o tempo aqui do nosso podcast é curto, mas para quem tem mais dúvidas sobre o tema também é só entrar em contato conosco. Em que momento que é ideal para esse médico entrar aí, solicitar e procurar um advogado previdenciário? Exato, perfeito. Ótima colocação, Cláudia. Imagino que seja exatamente nesse momento pré-aposentadorias. Em geral, assim, os médicos, eles trabalham muito, eles são muito ocupados, eles trabalham em muitos ambientes e tem pouco tempo para organizar a sua vida, né, em relação à aposentadoria também. E nós, lá do escritório Lamac, ali a equipe previdenciária, então, acompanha esses pedidos no sentido de planejamento. Então, a gente fala de uma etapa anterior ainda, não chegar, assim, próximo à data para pensar no assunto e para fazer os requerimentos, mas essa antecipação, que é o que a gente tem feito bastante lá no escritório Lamáquia, que é essa análise previdenciária. Como está o direito, como anda o direito naquele caso concreto, que tipo de documentação se precisa, fazer, enfim, organizar a casa para daí ver exatamente como fazer o requerimento e como pedir, então, a aposentadoria de forma mais fundamentada, mais cautelosa e aí mais efetiva, com certeza. Doutora, então, para recapitular, essas decisões recentes do STF do dia 3 de junho, elas ainda não são definitivas na questão desse tipo de aposentadoria, porque elas ainda estão em trânsito julgado, é isso? Isso, não tem o trânsito em julgado. Não tem o trânsito em julgado, isso. Elas estão ainda... Isso, falta ainda a publicação do acórdão, depois, então, ainda embargos de declaração, que são possíveis recursos, e aí depois um trânsito em julgado e ainda uma adequação interna do INSS.
Ou seja, temos ainda um tempo, acredito que em termos de conteúdo, de qualidade da decisão não vai mudar ou não vai alterar, mas sim, temos um tempo ainda de maturação e de efetivação desse direito. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui. Eu tenho certeza que o pessoal em casa também adorou lhe escutar. Muito obrigada. O Prontuário Jurídico de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo episódio.